Glória a Deus. Aleluia. E quando eu era minha voz, para andar pro meu Senhor, é com muita alegria, sempre a Deus no meu amor. Se alguém está enfermo, abatido sem vigor, ouça essa melodia, me transmite alegria, vem do toque do Senhor. E cada dia eu quero ter comunhão com meu Senhor, consagrando a minha vida pra sempre viver na luz. Para o mundo já morri, tô levando a minha cruz. Minha vida consagrei, sou vida pelo rei, sou a serva de Jesus. E assim glória a Deus, aleluia. As palmas que louvam o Senhor, glória a Deus, aleluia. Passa a oportunidade agora para o nosso pastor Márcio Júnior, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Não a paz passageira. Porque tem uma paz passageira. As pessoas vivem às vezes um minuto de paz, né? E o resto tudo de ódio, porque vive uma paz enganada, uma paz mentirosa, uma falsa paz. Mas Jesus lhe disse: eu lhe dou a minha paz. Aleluia. Eu lhe dou a minha paz, não lhe dou a paz como o mundo a dá, né? A paz de Jesus é a paz mais sagrada que tem em toda a face da terra, né? É a paz que nós temos paz em meio à guerra. Porque o mundo, irmãos, o mundo está em guerra. Mas quando a gente tem a paz de Jesus, a paz é a certeza que nós estamos no caminho da salvação, que nós estamos no caminho da justiça, que nós cada dia nós damos um passo mais para perto de Deus. Cada dia nós damos um passo para a salvação da nossa alma. Nós, irmãos, nós precisamos de ter certeza da nossa salvação. Glória. Nós não podemos ter dúvida da salvação, porque a salvação é um presente. A salvação foi conquistada na cruz. Jesus nos deu a salvação de graça. Nós não merecíamos. Porque pelo pecado de Adão, toda a humanidade estava condenada a ficar separada de Deus para sempre, eternamente. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele sempre tem um plano, Deus sempre tem uma porta de escape para nós. Nós pode estar na situação que nós tivermos, que Deus ele sempre tem uma solução para os nossos problemas, Ele sempre tem uma bênção para nós, Ele sempre tem a oportunidade para nós, Ele sempre tem vitória para nós. Aleluia. Porque o preço que foi pago pela nossa alma, irmão, foi um preço muito caro. Foi um preço muito alto. Deus ele não se importou de lançar Jesus na cruz para que eu e você estivesse aqui hoje, para que a igreja reunisse aqui na terra e não fosse uma perca de tempo. Toda vez que nós reunimos para adorar a Deus, para ouvir a palavra ou para orar a Deus, é Deus nos dando a oportunidade da salvação por meio da palavra, né? Conta pra Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a tua dor, Ele
Salvador. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua dor. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Tem mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, quer só Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Tem mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, quer só o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. A luta vem, passa, não desanime não. Mas a vida no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem, passa, não desanime não. Mas a luta no céu é com luta, meu irmão. É reino contra reino, nação contra nação. É filho contra pau, irmão contra irmão. Mas a luta vem, passa, não desanime não. Mas a luta no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem, passa, não desanime não. Mas a luta no céu é com luta, meu irmão. Glória a Deus. Quem está no céu aí? Quem está disposto a entrar no céu? Aleluia. Vai ter luta, irmão. Vai ter luta. É com luta mesmo que nós vamos entrar no céu. Vai ter luta. Vai ter barreira. Vai ter pedra no seu caminho. Vai ter pedra no meu caminho para nos tentar, nos desanimar para nós ir para o céu. Vai ter levante, vai ter cansaço, vai ter desânimo. Mas a Bíblia diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo cá de baixo, nem a morte, nem a vida, nem os poderes que agora governam esse mundo. Nada pode, se você tiver decidido no seu coração, na sua mente, que você quer morar no céu. Porque já foi pago um preço para que nós pudéssemos, para que nós podemos ir morar no céu. Já está pago. Já está pago. Agora é com nós. Se nós vamos caminhar, se nós vamos ter fé, igual aquela mulher do fluxo de sangue, se ela vai orar, se ela vai olhar assim e falar: se eu pelo menos tocar na hora dele, e vai ter a obra. Aleluia. Nós precisamos de ter a obra agora de caminhar com os pés firmes para a salvação. Não desanimar de ir na igreja, irmão. A igreja, Deus abriu a igreja, as casas de oração, é para nós se fortalecer, para nós viver em comunhão e união, para que ali nós recebamos uma palavra, para que ali um canto um hino. Às vezes a gente está desanimado, irmão, às vezes a gente está cansado. Aí um canto um hino, o Espírito Santo ministra no nosso coração, nós ficamos firmes. É assim que Jesus vai fazer na nossa vida, irmão. Porque o caminho é difícil. Não é um caminho fácil, não. É um caminho difícil, a porta é apertada. A gente tem que renunciar a algumas coisas. A gente precisa largar algumas coisas. Às vezes a gente fica cansado, às vezes fica desanimado, às vezes as coisas começam a dar errado. Mas de todo jeito, como diz o irmão Adão, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de céu, que não se abala, mas permanece para sempre. Muitos que vinham nas casas de oração, já está esperando o gado, já está esperando o toque da trombeta para rasgar a terra. Até a Bíblia diz que o sepulcro vai rachar, e os mortos que morreram crendo em Jesus vai ressuscitar primeiro, e vai subir, e vai receber um corpo de glória. Muitos já estão esperando. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Paulo já está esperando. Maria Madalena, Maria Salomé, Maria mãe de Jesus, Isaac, Jacó, Davi, está tudo esperando. Agora é com nós. Nós temos que decidir a combater esse combate. E o primeiro combate que nós temos é contra o pecado. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. O pecado que não é confessado e não é abandonado nos separa de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado.
Porque a Bíblia diz que pelo homem que cometeu o pecado, a humanidade toda foi separada de Deus. Esse homem é Adão. Adão abriu a porta para o pecado quando ele desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem para Adão específica: não come do fruto dessa árvore. E Adão comeu e entrou o pecado, condenou a humanidade toda por causa do pecado de um homem. Mas a Bíblia diz que por causa de outro homem, o pecado foi cancelado das nossas vidas. Agora nós temos como viver sem o pecado da nossa vida por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou o preço na cruz do Calvário e comprou. Ele nos comprou. Nós temos um dono. Quem tem um dono é Randall. Nós aceitamos Jesus. Se você levantou as suas mãos cansada, reconheceu Jesus como seu único suficiente Senhor, a promessa é: você nunca mais estará só. Você pode estar passando vale, mas você não está só. Você tem um consolador, você tem um ajudador que vai te ajudar a você vencer, vai te ajudar a você passar aquele mar de tribulação, vai te ajudar a você passar aquela dificuldade, aquela prova, e você vai sair lá na frente e vai testemunhar: foi Jesus que me deu a vitória. É assim, irmãos. A vida dos crentes de Deus no começo é assim. É luta e vitória. Luta e vitória. Se a gente for ler a Bíblia, você vai ver as lutas que eles passaram. Aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que foram fiel a Deus, passaram luta, mas você vai ver o testemunho da vitória. Você vai ver lá na frente a vitória. A Bíblia fala de um homem chamado Jó. Ele passou por muitas lutas, mas lá no final ele foi abençoado por Deus 2 vezes mais. Glória a Deus. Jesus, ele passou por luta, mas a Bíblia diz que ele agora está sentado ao lado direito do Pai. Glória. Esteve, irmãos, ele pregava a palavra de Deus. Os fariseus, saduceus, se levantaram contra ele e mataram ele a pedrada. Mas ele olhou para o céu antes dele morrer e falou: eu vejo a glória de Deus, e vejo Filho, Jesus, à sua direita. Ele viu o céu aberto. Jesus já estava esperando ele para receber. Pode vir, Estevão, você foi um servo fiel, você foi um servo dedicado, você não negou a minha palavra, nem mesmo na hora da morte. Então, irmão, nós estamos com a faca e o queijo. Muitos têm desistido desse caminho por causa da dificuldade, por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado é um perigo. Porque a primeira luta é nós contra nós mesmos, a nossa natureza da carne contra a natureza do espírito. As duas não andam no mesmo caminho. A nossa natureza da carne quer nos levar para distante de Deus, quer nos afastar de Deus a cada dia. Porque se a gente for olhar as coisas que tem nesse mundo, todo dia o mundo chega com um prato para a gente. Mas nós precisamos de reinventar esse prato. Nós precisamos de ficar com o caminho estreito, com o caminho difícil, com o caminho apertado, igual foi pregado aqui, que esse caminho lá na frente ele vai nos levar para a glória. Já tomou? Ele vai nos levar para a glória, para a casa do Pai. Para a casa do nosso Pai. Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Romanos 6. Romanos 6, versículo 18. Libertado do pecado, foste feito servo de Deus. Olha para você ver. Aquelas pessoas que eram escravos do pecado, que eram escravos, mas eles foram libertos e foi feito 6:18. Então aquelas pessoas que eram escravos, todo homem antes de aceitar Jesus é escravo do pecado, vive no pecado, tem prazer no pecado, peca hoje e fica doido para amanhecer o dia para pecar mais. É escravo do pecado, né? Não tem direito de escolha a não ser pecar. Mas aqui está falando: e liberto do pecado foste feito servo da justiça, servo de Deus. Quando nós somos libertos do pecado, quando Deus, por misericórdia, por amor, nos liberta do pecado, Ele nos faz servo de Deus. Agora nós não somos escravos do pecado mais, agora nós somos servos de Deus, a qual todos nós que estamos aqui, nós éramos escravos do pecado.
vivia no pecado, gostava do pecado, não tinha como sair do pecado, mas Jesus ele fez algo no mundo espiritual por nós e nos libertou do pecado e falou: agora liberto fosse do pecado, feito servo de Deus, servo da justiça, né? Todos encontraram? Glória a Deus. Romanos 6, versículo 18, diz assim: e liberto do pecado, foste feito servo da justiça, pelo como o homem, pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentai-vos os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Aleluia. Porque quando ereis servo do pecado, estaveis livre da justiça. E que fruto tieis, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertos do pecado e feito servo de Deus, tendo os vossos frutos para a santificação e por fim vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, olha que palavra bonita. Palavra forte que o apóstolo Paulo escreveu. Ele falou que quando nós éramos escravos do pecado, que recompensa nós ia ter? Que vantagem que nós tínhamos quando nós éramos escravos do pecado, quando nós vivíamos do pecado? A herança que nós ia ter era a morte. Era a morte eterna. Era a separação de Deus para todo sempre. Mas agora, liberto dos pecados, fosse feito servo de Deus. Agora você larga o serviço de Satanás, a escravidão do Satanás, que o pecado representa Satanás. Agora Deus te tira você do pecado, da garra de Satanás, e fala: agora você é meu servo. Agora você vai proclamar as boas obras, tanto no falar como no viver. Agora você é meu servo. Oh, que maravilha, gente. Que maravilha, a qual todo homem é escravo do pecado. Todo homem é escravo do pecado por causa do pecado de Adão lá de trás. Então a nossa carne, ela não quer compromisso com as coisas de Deus, mas Jesus, ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não podemos fazer, ele faz por nós. Quem de nós, irmãos, se fosse da nossa vontade, com a nossa força, nenhum de nós estaria aqui. É Jesus que fez algo por nós. É Jesus que nos chamou. É Jesus que nos escolheu. É Jesus que nos separou para essa obra. E ele falou: agora você vai ser meu servo. Agora você vai me servir. Não pensa você que quando você arruma na sua casa, quando você vem com a sua Bíblia na mão, que o mundo espiritual não está te observando. Que as pessoas não estão te observando. Que Deus não está te contemplando. E não é fácil a gente vir na igreja, meu irmão. Tem dia que a gente está cansado, não está? Está desanimado. É tantos problemas que vem na nossa vida. É problema de família, é problema de saúde, é problema disso, é problema de conta, é de tudo que tenta nos impedir. Mas de toda maneira nós temos algo dentro de nós, irmãos. Que Deus colocou dentro de nós. Uma fome, uma sede de fazer a vontade de Deus. Porque Jesus nos fez, nos tirou da garra do Satanás, do pecado, e agora falou: agora você é meu servo. E lugar de servo de Deus é na casa de oração. Lugar de servo de Deus é cantando um hino para o Senhor. Lugar de servo de Deus é ouvindo a palavra, é proclamando a palavra de Deus. Nós éramos escravos do mundo, irmão. Quando nós éramos escravos do mundo, nós gostávamos de forró, é de bebida, é de bagunça, é de farra, é de ficar em casa acomodado. Nós nem pensávamos no sacrifício que foi feito na cruz, mas a luz brilhou, a luz do Evangelho. Quando nós ouvimos esse Evangelho, a nossa mente foi transformada. Nós sentimos o amor de Cristo por nós naquela cruz do Calvário.
Aleluia. E aí nós despertamos, nós somos despertados por um amor incondicional, o amor de Jesus. Porque Ele fez por nós aquilo que uma mãe não consegue fazer por filho, um pai não consegue fazer por filho, um amigo não consegue fazer, mas Jesus Ele consegue fazer. Todo homem que está liberto, todo homem que está preso no vício, na prostituição, em qualquer outro pecado, quando ele ouviu o Evangelho, abriu o coração, esse Evangelho transformou a vida dele. E a transformação, irmão, é de dentro para fora. Nós conseguimos vestir uma roupa, eu posso estar triste lá em casa, eu posso estar arrasado. Eu tomo um banho, vejo uma roupinha mais ou menos, dou um sorriso disfarçado, né? Sorriso disfarçado, igual as pessoas que vão tirar foto no Facebook, assim, ó. Tá com a vida toda arrasada, tá com a alma rasgada, mas tira uma foto assim, veste uma roupa, veste uma roupinha e sai assim, ó, né? Nós conseguimos fazer isso. Mas a transformação que o Evangelho faz no homem é uma transformação de dentro. Jesus ele começa a mexer na alma do homem. Aleluia. E ele vem, a transformação vem para fora. A transformação vem da alma e vem para fora. E aí, irmãos, aí nós somos transformados. E aí nós somos libertos. E é por isso que no 18 fala, liberto do pecado, fosse feito servo de Deus. Primeiro, Jesus nos liberta do pecado. Ele nos tira da garra do inimigo. Ele nos tira da condenação eterna, da morte eterna. E depois ele fala, agora você é meu servo, você é minha serva. Ei, papai. Glória. Então ele continua falando, e quando vocês eram escravos do pecado, o que vocês iam ganhar? O que nós ia receber vivendo no pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom, o amor, gratuito, sem pagar nada, gratuita, sem pagar nada, é a vida eterna. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então aqui fala assim no 19, porque como homem, pela fraqueza da vossa carne, nós como homem natural, nós somos fracos, nós não temos força contra o pecado. Nós não conseguimos vencer o pecado de jeito nenhum. Nenhum homem consegue vencer o pecado sozinho. Não consegue, não tem jeito. Porque precisou de um sacrifício. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo lá, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, entendemos, opa, é só Jesus que pode nos tirar dessa garra. Só Jesus que pode nos dar vitória. E aí nós somos livres. Porque assim como apresentai o vosso nome, os nossos membros, para servir a imundícia. Então nós servia imundícia. Deus olhava para nós e falava assim, aqui ele está servindo a imundícia. Ah, como é que a vida desse está imunda? Nós sem Jesus, não era fácil. Ah, como é que a nossa vida era imunda? Deus olhava para nós e via em nós imundícia. Maldade. Maldade para maldade. Maldade para maldade que Deus via em nós. Tudo que nós pensava, tudo que nós fazia era imundícia e maldade por maldade. Mas agora, assim apresentar, o autor está falando, assim como vocês apresentou os vossos corpos, os vossos membros para a maldade, para a imundícia, agora apresentai o vosso corpo a Deus. A santificação. Agora vocês vão santificar a sua vida. Porque vocês agora entenderam que Jesus é o caminho da salvação. Então Jesus te chamou, você me chamou para ser servo dele, para servir ele. E para nós servir ele, agora ele vai começar a nos santificar. Nós vamos começar a ter nojo daquelas coisas que nós fazíamos. Aquelas coisas que nós tínhamos prazer. Aquele forró que você ia, agora você vai para a igreja. Você passava a noite inteira no forró, agora você vai passar na vigília. Aleluia. Ei, Lalama, Suriana. Quem ficava a noite inteira no boteco, agora vai ficar na igreja. Quem ficava vendo novela, agora vai ficar na palavra de Deus. Porque Deus vai começar a fazer uma santificação na nossa vida. Porque quando nós era do pecado, quando nós servimos o pecado, nós não tínhamos prazer nas coisas de Deus, nós rejeitávamos ele.
falava quantos de nós aqui era contra a igreja? Que falava contra a igreja? Ah, que esse crente só fica só orando, é igreja todo dia, não sei para que aquilo. Eu falava contra a igreja, porque eu não tinha conhecimento, eu estava cego espiritualmente. O Satanás me conservava na escuridão das trevas, colocava uma venda em mim, não deixava eu ver a luz que brilha sobre o Evangelho. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele tem homens e mulheres que não desistem de pregar o Evangelho. Vai orando, vai pregando o Evangelho. Quantas pessoas que Deus enviou até nós, irmão, para que nós pudéssemos estar aqui? Quantas vezes nós rejeitamos essa palavra de salvação? Por falta de conhecimento, porque nós estávamos agarrados no pecado, porque o Satanás nos conservava no pecado, porque ele sabe que quando o Evangelho brilha na vida da pessoa, a pessoa é transformada, Deus transforma a nossa vida, e aí outras pessoas vão ser transformadas. Quantas pessoas olham para nós? Quantas pessoas olham para a igreja, a pessoa que está na igreja? Quantas pessoas olham e têm vontade de vir aqui? Tem vontade de ir nas igrejas? Tem pessoas, irmão, que está depressiva, que não consegue sair do quarto, o dia inteiro dentro do quarto preso. Tem pessoas que não têm paz dentro de casa e queriam estar aqui, mas ele tem um Senhor, o Senhor dele é Satanás, já laçou a vida dele. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que ser servo de Deus, nós temos que bater o nosso joelho no chão e orar, apresentar a Deus essas pessoas. Eu, irmãos, antes de eu aceitar Jesus, eu cheguei num ponto que eu cansei dos drogas. A minha vida ficou tão ruim que lá em casa não tinha luz. Comida danada também não tinha. Paz, eu não sabia o que era isso. Comunhão com a minha família, com meus irmãos, não tinha. Já não tinha pai, já não tinha mãe. A minha avó faleceu também. Já não tinha mais ninguém. As minhas irmãs, Satanás não deixava eu conversar com elas. Satanás não é brincadeira não, irmão. Nós podemos louvar a Deus, agradecer a Deus, porque nós fomos libertos. Nós fomos libertos do pecado. Glória a Deus. Não é fácil a pessoa estar na garra de Satanás. Porque com a nossa carne, com a força da nossa carne, nós não conseguimos vencer de jeito nenhum. Eu ficava 15 dias sem sair de casa, irmão, para não usar droga. Mas, Satanás levava a gente lá em casa. E a igreja estava trabalhando. A igreja topava com um crente e falou: irmão, vamos para a igreja. Jesus vai fazer uma obra na sua vida. E eu não vi esperança. E passou um tempo, eu até queria ir para a igreja, porque eu olhava a vida dos crentes, eu olhava as pessoas que iam na igreja e falavam: a vida não é melhor que a minha. Então não tem comida, não tem água, não tem luz, não tem paz. Eu não tenho comunhão com ninguém. Cai dentro de uma pinga, dentro de um cigarro. Fechou tudo. Só a intimação do fora chegando para mim. E eu queria ir na igreja, mas Satanás não deixava. Fala: não, daqui a pouco você não vai misturar, não. Meu filho, isso é meu. Mas louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmão. Jesus, ele tem por nós um amor incondicional. A Bíblia diz que uma alma para Jesus vale mais do que o mundo todo. Mais do que o mundo. Então tem muitas pessoas assim, irmão, que queriam estar aqui no nosso lugar. E tem pessoas que não dão valor. Tem pessoas que é chamado por Deus para vir para a casa dele para ouvir a palavra. A moda agora falou: não precisa ir na igreja, não. Eu não preciso ir na casa de oração. Eu vou cultuar em casa mesmo. Isso é conversa de Satanás, irmão. Porque em Apocalipse fala que 7 igrejas foi abertas. João abriu 7 igrejas em Apocalipse. Paulo abriu Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Romano, em Roma abriu igreja. Então abriu igreja. Para que Deus abriu essa igreja? Então, igreja é para nós, irmão. Igreja é para nós ouvir a palavra, para nós fortalecer a nossa fé, para nós ter comunhão com a palavra de Deus. Mas Satanás não gosta da igreja e ele é doido para nos tirar daqui, porque é a mesma coisa fazer catitu fora da manada, vira papai de osso. Oh, glória, aleluia. Ele é doido para nos tirar daqui, porque aqui tem alguém que nós não vemos, mas é poderoso, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o dono da igreja. O dono da igreja, ele está aqui. Ele fica assim: olha lá, Cida, ela vai. Olha lá, Maria, ela vai. Olha lá, o pastor Márcio, ela vai.
Lá vai, envia o anjo lá, envia o anjo para proteger, porque Satanás, irmão, ele coloca barreira. Coloca barreira, às vezes a gente está quase saindo de casa, ele arruma uma confusão para a gente não ir. Arruma as coisas para a gente não ir, para impedir a gente vir para cá. Porque ele sabe que aqui tem alguém que toma conta da igreja, e esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é dono da igreja, pagou um alto preço para essa igreja, ele não abre mão dessa igreja, ele está na frente, ele é nosso general de guerra, irmão. Aleluia. Mas eu fico hoje, irmãos, eu fico lendo a Bíblia, eu fico lendo sobre Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus. Antes dele chamar Paulo, ele chamava Saulo. E ele também era escravo do pecado. E eu escravo bom aquele Saulo. Escravo dedicado, esforçado, não media esforço, não tinha medo, era valente. E ele foi perseguir a igreja de Cristo. Saiu de Jerusalém para a cidade de Damasco, falou, ó, com a carta branca assim, ó, um papel branco na mão, falou, se eu pegar, eu vou prender criança, mulher, velho, vou prender e levar preso para Jerusalém. Mas quem a igreja estava fugindo dele? Que ele era um homem que tinha autoridade, né? Tinha autoridade dos líderes, e ele tinha coragem. Ele era valente mesmo. E a igreja lá vai fugindo para a cidade de Damasco. Mas quem apareceu para ele, irmão? Quem apareceu para ele antes dele entrar na cidade de Damasco falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo podia ter falado, eu não sei quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo homens e mulheres que tinham levantado as mãos cansadas e tinham reconhecido Jesus como o seu Senhor. Jesus, ele é responsável pela sua vida. Se você levantou as mãos e aceitou ele, ande em retidão, em santificação, se alguém levantar contra você, Jesus de Nazaré, ele vai se apresentar. Não precisa de nós ficar bravos, não precisa de nós brigar, não precisa de nós fazer nada. É só nós ficar quietinho no nosso canto, que o Nazareno, ele vai se apresentar à nossa defesa, porque ele pagou pelas nossas vidas. Essa igreja tem nome, irmão. Aleluia. Essa igreja tem nome. Por isso que a Bíblia diz, não toque no ungido do Senhor. E não toca mesmo não. Não toca de mulher nem de homem, não toca na obra de Deus. Pode até falar do Márcio Júlio, pode até falar da Maria, mas não fala dela como serva de Deus, não. Caiu o Nazareno, ele vai se apresentar. Porque ele é responsável por nós. Nós temos um Senhor agora. Nós temos um Senhor. Glória a Deus. E Satanás é doido para nos tirar daqui. De nos tirar da casa de oração. Ele é doido porque ele sabe que se nós sairmos daqui, nós vamos ficar sem alimento. Nós vamos ficar sozinhos. Se nós sair das casas de oração, nós vamos ficar na desobediência. E Deus não tem compromisso com desobedientes, com gente teimosa. Então, agora, como nós éramos escravos do pecado, o que nós íamos ganhar? O que nós tínhamos? Nós tínhamos a morte. Nós tínhamos a morte. Nós tínhamos a morte eterna, a separação, a condenação eterna. Vamos lá. O 20 fala assim, porque quando ereis servos do pecado, estareis livre da justiça. Quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos justiça, não. Nós não operávamos, as nossas obras não operavam a justiça de Deus. Nós não queríamos nada com a palavra de Deus. Nós andávamos na contramão de Deus. Deus falava para nós ir para a direita, nós estávamos teimosos e ir para a esquerda. Nós não tinha comunhão com Deus. Nós tínhamos comunhão com o mundo. Nós não tínhamos comunhão com Deus. Mas no 20 fala, porque quando ereis servo do pecado, estareis livre da justiça. Nós não tínhamos justiça de Deus. Alguns por não conhecer, não conheciam Deus. Nós não conhecíamos, sabe por quê? Porque nós não íamos na casa de oração. Para nós ouvir a palavra, não tinha tempo para ouvir a palavra. Tinha tempo para todas as outras coisas, menos para ouvir a palavra. Eu falei lá em casa outro dia, se perguntasse onde é que tinha uma cachaça boa, onde tinha um forró bom, eu sabia. Mas, palavra de Deus, eu saí daqui, irmão, com 34 anos de idade, eu não sabia o que era capítulo, o que era versículo, ou melhor, nunca tinha pegado na Bíblia. Nunca
nunca nem pensei em comprar a Bíblia. Quantas cerveja, quantas cachaças, quantas drogas eu comprei? E nunca pensei em comprar uma Bíblia, porque o Satanás ele conservou a minha mente na escuridão, para que eu não aproximasse das coisas de Deus. Deus santo. E assim eu tenho Aleluia. conservado muito. Eu trabalhei com um rapaz, na época eu trabalhei, tinha 50 anos. Isso já faz uns 7 anos agora. Eu tinha 50 anos. Eu perguntei, você tem Bíblia? Nunca tinha pegado nada. 50 anos de idade. O negócio dele era forró, balada, bebedeira, esse negócio. Nunca tinha pegado nada. E assim tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que Satanás conserva a mente deles na escuridão, porque ele sabe quando essa luz brilha, irmão. Não tem para ele. Ele perdeu o servo. E agora aquele servo que era servo dele vai ser feito servo de Cristo. E Cristo vai derramar poder. Cristo vai dar autoridade. Cristo vai dar a palavra. Cristo vai dar o louvor. Cristo vai honrar esse servo e essa serva. E aí vai se tornar, deixar de ser servo do pecado, agora vai ser servo de Jesus. Quantas pessoas eram servo do pecado e hoje está servindo a Jesus? Quantas pessoas não valia nada para o mundo? Quantas pessoas, as pessoas olharam e falaram, e aquilo ali vai morrer daquele jeito. Não tem jeito para aquele homem, para aquela mulher, não tem saída mais. Quando esse evangelho que toca na vida da pessoa, a pessoa é transformada. Jesus ele transforma, ele cura, ele liberta, enche o homem do Espírito Santo e vai falar, agora você vai e pega no meu nome, e eu estarei contigo até a consumação do céu. Não é assim? Quantas pessoas, quantas prostitutas, quantos traficantes, quantos assassinos, quantos macumbeiros que estão libertos aí, ó, marchando no caminho do Senhor, cheio do Espírito Santo, e lá vai pisando, sai da minha frente, Satanás. Assim. Eira lama, suriana lagaço, ilha lamanais, irigná, suriana, canta lamanai. Glórias, aleluias, aleluias, irmãos, aleluias, irmãos. Ara lamaço, ira ganá, suriana, canta lamanai. Glória a Deus, irmão. Glórias, aleluias. Aleluia. Nós devemos bem dizer aquele dia, irmão, que nós levantamos as nossas mãos para os céus e reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque agora você tem proteção, agora você tem segurança, agora você encontrou um abrigo seguro. No momento de angústia, há o Espírito Santo chegando. No momento de alegria, aí ele se alegrando com você, ó. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, canta, vale a pena, irmão. Vale a pena a gente passar pela luta. Vale a pena a gente permanecer firme nesses caminhos. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Quantas almas Deus tem para você ganhar através da sua pregação, através do seu louvor, através só de você continuar caminhando firme, com os seus pés cansados, mas você lá vai meio desanimado, mas lá vai caminhando, ó, meio cansado, mas lá vai, meio à prova, mas lá vai, ó, e Deus vai fazendo a obra, irmão. Amém, glória a Deus vai fazendo a obra. Sabe por quê? Há muitas pessoas enganam com o Evangelho. Jesus não prometeu caminho fácil para ninguém. Ele falou que o caminho é difícil. E ele falou, se me perseguirem a mim, perseguirão vocês também. Mas todavia vocês têm a vitória. Porque o apóstolo Paulo escreveu, em toda situação, e nós temos a vitória por meio de Cristo, o nosso Senhor. A vitória é nossa, irmão, pelo sangue de Jesus. A vitória já foi conquistada na cruz. O Satanás, irmão, ele tem um medo do sangue de Jesus. Ele tem um medo de você aplicar o sangue de Jesus. De manhã cedo, quando você levantar, você faz a sua oração. Senhor, eu culpo minha vida por teu sangue. Da cabeça, do alto da minha cabeça até as plantas dos meus pés. Me cobre com o teu sangue. Aí, como é que Satanás vai mexer? O sangue de Jesus é a derrota de Satanás naquela cruz do Calvário, porque precisava de pagar um preço, precisava de ter sacrifício de sangue, e o sangue de Jesus é que foi pingado, não foi pingado no sangue de carneiro lá não, de animal não. Jesus derramou o sangue dele por nós. Aleluia.
Jesus já sabia que nós ia estar aqui nesse culto. Ó, cada culto que você foi, Jesus já sabia. Ele preparou tudo. Já estava tudo preparado. Antes da consumação do século. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, Jesus já tinha preparado esses cultos todos para nós. Jesus já sabia o dia que você ia levantar as mãos cansadas e aceitar Ele como seu Senhor. Ele sabe. Glória a Deus. Aleluia. Cada um de nós tem uma história aqui no dia que aceitou Jesus. Eu não esqueço o dia que eu aceitei Jesus. Eu não esqueço. Eu acredito que ninguém esquece. Deus poderoso. Eu andava desanimado, sem esperança, sem expectativa de vida, irmão. Minha vida estava ruim demais. Tudo amarrado, eu não via saída. Mas Jesus já tinha tudo nas palmas da mão. Você também, quando você aceitou Jesus, para ver que as coisas estavam difíceis, mas você estava na mão do olheiro, já estava tudo preparado. Só que nós não vemos depois o que tem aqui atrás, não. Ó, o dia da manhã você não sabe. Um minuto depois você não sabe. Mas Jesus já sabe de tudo. E hoje eu vejo que Deus permitiu que o Satanás fosse me enrolando, sabe por quê? Porque se eu tivesse com a vida mais ou menos, igual muitas pessoas estão mais ou menos aí, quando a gente está mais ou menos, a gente não corre para Jesus, não. Tem que deixar o pé apertar. Ei, lá, Suriano. Irmão, eu olho para minha família assim, se eu deixo o pé apertar. Não é para a morte, não é para a conversão. Aperta-se. Porque eu sou sábio. Quando as coisas estão mais ou menos, a gente empina o peitinho assim, ó. Né? Tranquilo, né? Aí Satanás vai enganando a pessoa achando que está com tudo, mas não está com nada, a pessoa está achando que tem poder, mas não tem nada, a pessoa acha que pode fazer tudo, mas não pode fazer nada, a pessoa acha que é livre, mas é escravo de Satanás. Mas quando Deus deixa a pessoa perceber que está escravo, deixa a vida ficar toda amarrada, que olha para um lado não vê saída, ó. Olha para a direita não tem saída, olha para a esquerda também não tem, para frente está tudo embolado, para trás também está. Aí Jesus está falando, olha aqui para cima. E isso aconteceu comigo, irmão. Sabe o que eu comia lá em casa? Chuchu com fubá. Eu fazia chuchu com fubá, cozinhando tudo junto. A minha situação estava ruim, às vezes tinha o sal, não tinha gordura. Às vezes tinha gordura, não tinha o sal. E o trem lá ia de mal pior. Lá ia de mal pior a minha situação. Mas estava na mão do olheiro. Eu estava na mão do olheiro. E Jesus me levou para um lugar. E eu não queria nada com Jesus. Só queria parar de beber, voltar para minha vidinha, tranquilo, e levar minha vida. Mas o dia que eu aceitei Jesus, eu fui convidado aí num culto. No culto de Santa Ceia, no domingo. O rapaz chegou lá, o coordenador da CRI, falou, você quer ir no culto hoje, Teixeira? Eu falei, eu quero ir no culto, com a cabeça de homem mundana ainda, que eu não tinha tido um encontro com Jesus, eu ainda estava preso no pecado, e eu pensei, agora vou ver umas mulheres bonitas na igreja. E vou conhecer o bar também, que eu não conheço umas mulheres bonitas lá e lá. Não deu tempo de eu fazer nada disso, irmão. Cheguei no culto, parou o carro assim, tinha uma mulher cheia do Espírito Santo, marchando e batendo o pé no chão, pisando com o sapato cheio de fogo, e aquilo balançava tudo, a igreja balançava tudo. Só eu que sentia. Eu canto, só eu. Sentado num banco de madeira, e a mulher batia o pé no chão, a pilastra tremia tudo, e o banco pulava, e eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, e eu sabia que era Deus. E o pastor e a mulher começou a falar em línguas e profetizar, e o pastor revelando, a profecia é essa: você que veio aqui hoje, você que está com a vida toda amarrada na corrente de Satanás, hoje Jesus está aqui para libertar você. E aí meus olhos pararam de descer água igual bica, descendo água e um trem esquisito dentro de mim, porque ó, só choro, só gemendo e chorando. E o pastor continuou, a mulher continuou profetizando. E o pastor revelando, interpretando o que ela estava falando em mim. E o pastor falou, você que deita no sofá, está amarrado no sofá da sua casa, na corrente de Satanás. Hoje Jesus veio aqui só para libertar você. Aí, meu coração batia em tempo de pular fora do peito. Em tempo de pular fora do peito. E no final ele fez apelo, no final da pregação, ele fez o apelo. Tem alguém aí para Jesus nessa noite? E eu com vontade de ir lá. Eu com vontade de correr, meu irmão. Mas não tinha jeito, parece que minhas pernas estavam presas. E o pastor perguntou a segunda vez, tem alguém aqui para Jesus? E eu com muita dificuldade dei um passo para frente.
mas não consegui mais, com vergonha, com a amarração de Satanás na minha vida. Mas um homem que estava do meu lado, estava internado junto comigo, ele bateu no meu ombro, falou: se Deus tocou no seu coração, Glória. você ir lá, você vai. Ele Ele podia ter falado: você está no chororô, nunca viu homem chorar tanto assim? Você está no chororô danado, rapaz, vai lá, você quer não. Ele olhou para mim e falou: se Deus tocou no seu coração, vai lá. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e lá vai eu no carrinho de banco devagarzinho, assim, saindo de lá, e só pensando: agora eu vou bem devagarzinho aqui, porque vai vir um de lá, vai vir outro de cá, vai vir outro de lá. É o culto de Santa Ceia, tinha umas 300 pessoas na igreja, a sede da igreja, e ninguém foi, não. Eu cheguei assim pelo corredor, o pastor falou: como é que você chama, João? Eu falei: Márcio Júnior. E ele falou: não tenha vergonha de aceitar Jesus. Tem alguém mais para Jesus aí? Será que o Senhor me enviou lá do Rio de Janeiro para pregar só para esse jovem aceitar Jesus? Não tem vergonha de aceitar Jesus. Pois Jesus está aqui, Ele quer mudar a sua vida. E ninguém foi. Ele fez apelo e ninguém foi. E ele falou para mim: pode ficar, João. Jesus quer tratar com você nessa noite. E lá vai andando, passinho, se fosse hoje, irmão, se fosse hoje eu ia correndo, se fosse hoje eu ia até voando, mas eu não conhecia o mistério, eu nunca tinha entrado numa igreja de crente. A terceira vez que eu tinha entrado numa igreja de crente, eu não conhecia aquilo que estava acontecendo, eu não conhecia o mistério espiritual. Lá vai eu devagarzinho, com os olhos cheios de lágrimas. Na hora que eu cheguei daqui, me surpreendo assim, ele levantou a mão para o céu e falou: você é isso que o Senhor mandou te falar. Você não teve vergonha de aceitar nessa noite, você não terá vergonha de aceitar perante o Pai do céu e perante o seu Santo Santo. Santo Deus. E lá vai andando devagarzinho de novo, e ele falou: e eis que o Senhor manda te falar mais, que a partir dessa noite ele entrou na sua casa e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou: você crê nisso? Eu creio. Falei: eu creio. Fez uma oração para mim, Glória a Jesus. me deu um CD. Aleluia. O pastor que orou por mim um dia na convenção chama Israel Moisés Santos, lá do Rio de Janeiro. Nunca mais ouvi ele, mas eu não esqueço disso. Eira lamar, surianda, canta ramanai, ira lagaço, ira lamaná, surianda, canta ramanai. Glória, aleluia. Mas o que mexeu comigo, irmão, foi aquela mulher, a simplicidade daquela mulher. Aquela mulher cheia do poder de Deus, marchando e falando em mistério. Ela rodava, irmão, quando ela pisava, o tempo balançava tudo. Hoje eu sei que ela está calçando um sapato de fogo do Senhor. E Satanás sai da reta. Satanás teve que bater retirado da minha vida. Porque quando aquela mulher marchava, irmão, meu coração pulava dentro do meu peito. E eu achava que ele ia sair para fora, irmão. Aleluia. Aquele dia que Jesus preparou para me libertar da graça. Aleluia. Tem o seu dia também que Jesus te libertou, irmão. Fala disso para as pessoas. Fala dessa obra, irmão. Satanás já contava com você na sepultura. Satanás já contava com você na condenação. Mas as mãos de poder. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão inclinados para a face da terra, contemplando todas as coisas. Jesus, irmão, Ele só espera nós clamar, só espera nós ter um espaço no nosso coração. Ele diz: olha, isso que eu chego. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas eu quero te falar uma coisa, do mesmo jeito que Deus usou aquela mulher, do mesmo jeito que Deus usou aquela mulher, usou aquele homem, Deus quer usar você para tirar alguns, para quebrar alguns cativeiros, para quebrar algum laço, irmão. E às vezes a gente pensa: eu não sei fazer nada, nenhum de nós sabemos. É Ele que faz, é Ele que sabe de todas as coisas, é Ele que faz. Provavelmente aquele pastor nunca me viu mais, ele não sabe como é que está a minha situação, mas Jesus já sabia dela antes, e sabe hoje, e sabe no futuro. Glória a Deus. Porque, irmão, ele pagou um preço muito alto, irmão, pelas nossas vidas. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, não, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não foi pago na cruz do Calvário, irmão. Aquele homem foi pregado na cruz do Calvário. Aquele santo homem
foi pegado por causa de nós, irmão, para nos tirar da garra de Satanás, irmão. Foi preciso de pagar um preço, porque nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados a viver separado de Deus para sempre. Mas o amor incondicional do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória a Deus. Ele está aqui, ó. Aleluia. Eira, Glória a Deus. ira, bagaço, meninaço, ira, xiribinaço, o Senhor me faz saber que Ele te deu um dom de falar em línguas. Mas você não está falando, não. É para você abrir a boca e profetizar. O dom que Ele te deu é para você usar. Aleluia. Eira, lamassurianda, ragai. Ira, lamassurianda, canta, ramanai. Xaralagaço, canta, ramanai. Aquilo que Deus colocou no seu coração, irmão, vai libertar pessoas, vai quebrar cativeiro. Eira, lamassurianda, vai curar depressão. Se você cantar, se você canta, você canta. Se você prega, você prega. Se você ora, você ora. Faça aquilo que Deus te deu. Glória a Deus. Peça a Deus, irmão. Peça a Deus para te encher. Para nos encher, irmão. Que esse ano vai ter muita batalha espiritual. Glória a Deus. Satanás, ele já fez o plano dele lá embaixo. Ele já fez reunião secreta lá embaixo. Mas Deus, ele tem os seus servos e as suas servas aqui na terra. Nesse ano, Deus vai arrebatar até a criança para a obra de Deus, para o seu exército, porque a luta vai ser grande. Vocês podem se preparar, irmão. Se preparar. Se preparam no jejum, na oração, na santificação, irmão. Para que nós podemos orar com autoridade, para que nós podemos falar com autoridade. Quando nós pegar, nós falar a palavra do Espírito. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. O 22 diz assim, ó, mas agora liberto do pecado e feito servo de Deus, e tendo a vossos frutos para a santificação, e por fim a vida eterna. E agora o Senhor nos libertou do pecado. Para que o Senhor nos libertou do pecado? Para nós ser servos deles, para nós marchar na terra, para nós marchar na terra, para nós caminhar nessa terra e representar Deus. Nós somos testemunhas de cristianismo agora. Quando nós somos libertos do pecado, irmãos, nós fomos feitos servos de Deus. O servo de Deus não anda desarmado, não, irmão. Ele não anda desprotegido, ele não anda sozinho. Servo, irmão, servo é filho, sabe por quê? A Bíblia diz que o dever dos filhos é servir os pais. E até antigamente, se Pedro, sou Pedro, sou Tininho e Maria, sou Pedro, ele sabe melhor que nós. Que antigamente, como nos tempos antigos, os filhos serviam os pais. Serviam ou não serviam? Colocava água na bacia para lavar o pé do pai, não colocava. Levava comidinha para o pai, não levava. Era servo, era para servir. Mas hoje não, hoje é os pais que servem assim. Mudou tudo. E é por isso que lavar de mão pior. Lavar de mão pior. Hoje os filhos não servem. Manda o filho na venda buscando aí, né? Não quer ir. Mas nós nascemos, os filhos nascem para servir os pais. E quando nós se tornamos filhos de Deus, nós temos o dever de servir o nosso Pai. Mas só que Deus não precisa de nós para nada. Quem precisa é o próximo. Deus quer que nós servamos, é o próximo. A palavra que você falou lá em casa comigo lá, né? Que quando nós servimos nossos irmãos, é a mim que você estava sendo. Quando você vertisse aqueles que não tinham roupa, é a mim que você dê. Quando você alimentasse, quando você visitasse na presídio, é a mim que vocês visitassem. Quando você fizesse os meus pequenininhos, é a mim que vocês fizeram. Então nós estamos para servir a Deus. E Deus quer que nós servemos o próximo. Ajudar o próximo. Tanto no mundo espiritual como no mundo físico. E a obra está aí. Tem crente, irmão, tem crente batizado que tem 20, 30 anos, que não tem coragem de meter a mão no bolso para ajudar o outro em nada.
Vê o outro passando necessidade, não tem coragem de tirar um pacote de arroz e pegar lá pro outro. Não tem coragem. Isso não é certo de Deus, não, irmão. Isso não vai passar lá em cima. É ajudar naquilo que precisa. A pessoa passa pedindo esmola, a pessoa às vezes está com os trocados no bolso. E se a gente for esperar ter muito sobrando, você não ajuda ninguém. Vai esperar sobrar não, que você não se ajuda. A providência vem assim. Quanto mais você abençoa, mais a janela do céu abre. Mais a janela do céu abre. A multiplicação dos pães e dos peixinhos. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Né? Mas Jesus orou, apresentou aquele alimento, partiu e apresentou e falou, vai dividir, né? Quanto mais dividir, mais chegava. Quanto mais vai repartindo, mais ia chegando e depois sobrou 12 cestos, irmão. 12 cestos que sobrou. Ei, mas outra coisa que eu quero ensinar, para nós, quanto mais você abençoa o seu próximo, mais a bênção do céu vai estar sua vida. Aleluia. E outra coisa que eu quero ensinar, não desperdiça o alimento que você apresenta a Deus. Não joga fora. Ensinamento nessa mesma passagem. Sobrou 12 cestos, Jesus falou, junta tudo. Porque aquilo que nós apresentamos a Deus, aquilo que Deus nos abençoou, nós precisamos de ser zelosos, guardar. Não joga fora, não. Tem muitas pessoas que jogam muita comida fora enquanto o outro está passando necessidade. Não joga fora. Nós precisamos de ter cuidado. Nós apresentamos, não come alimento, irmão, não faz, não ceia, não janta, não almoça, não toma café de manhã sem apresentar o alimento a Deus. Apresenta a Deus. Ganhou roupa, apresenta a Deus. Qualquer coisa que você ganhar, apresenta a Deus. Tem muita coisa consagrada aí por as trevas. E o crente descuidado. A Bíblia diz em Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo, que qualquer alimento, depois de ter feito uma oração de agradecimento, é aceitável a Deus. Então nós temos que pegar a palavra de Deus, para que nós podemos ter proteção, para que nós podemos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente nós podemos descansar. Nós não podemos viver, nós temos que seguir a palavra de Deus. Por isso que nosso lugar é na casa de oração. Nós não podemos descuidar da casa de oração, porque aqui tem direção da palavra de Deus. Um canto, um hino, o Senhor fala comigo do hino. Um hino liberta, um hino transforma, um hino restaura. A palavra também liberta, restaura, transforma. Satanás não está satisfeito com nós que vamos na casa de oração. Satanás está preocupado, ele não está satisfeito não. Ele fica doido para nos tirar. Arrumar problema, arrumar conversa, arrumar fofoca dentro da casa de oração. Outra coisa que eu quero ensinar para nós aqui. Chegou na igreja, irmão, procura um lugarzinho, vai fazer sua oração. Chegou na igreja, você cumprimenta o irmão. Se chegar cedo na igreja, se chegar atrasado, não precisa ficar cumprimentando o lugar. Vai orar a Deus, falar com Deus. Porque a casa de oração, Jesus ensinou, essa casa será chamada de casa de oração. E nós oramos em nome de quem? Nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com Deus aqui. Então nós derrumamos nosso cantinho e falamos, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Derrama a tua graça. Não deixa eu sair daqui do meu dia quando tem, não. Eu sou necessitado do Senhor. Eu quero ouvir a tua palavra. Fala comigo nessa noite, Senhor. Assim nós temos que orar, gente. Orar. Depois que acabou o culto, nós bate um papo, me abraça, tudo que isso faz parte da alma de Deus. A Bíblia diz que quão bom é suave com os irmãos, viva em união, como se fosse todos irmãos. Então, irmão, a igreja não é lugar de fofoca, não é lugar de bater papo de outras coisas. Aqui é lugar nós tratamos das coisas de Deus. Falar com o Pai. Falar com o Pai daquilo que nós necessitamos, né? Dos nossos sonhos espirituais. Eu gosto de sempre perguntar: você já pensou o que você quer fazer na obra de Deus? Tem muito serviço. Tem lugar. Na seara e na vinha do Senhor. Porque tem muito trabalho para fazer. Tem asilo para nós visitar, tem hospital para visitar, tem enfermo para nós visitar, tem pessoas com problema espiritual para nós visitar. E às vezes a gente chega lá, canta um hino, irmão. Canta um hino, é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que faz a obra. Não pensa que é nós, não, nós não temos nada em nós mesmos. Você canta o hino, fala com o Senhor atende as nossas orações. Aí você vai embora para sua casa, acha que nada aconteceu. No outro dia a pessoa te ligando: ô irmão, foi uma bênção. Eu já estou mais animado, irmão.
Eu senti a presença de Deus. Deus me curou, irmão. Coisa boa, irmão. É quando você ora para uma pessoa, é quando você apresenta uma pessoa a Deus e você recebe a notícia: eu fui curado. Eira, lama, suiana, canta, maná, suiana, canta, gai. Ei, pai, é coisa boa quando você ora para uma pessoa, com pouca pessoa chegando na igreja, a pessoa entrando na igreja, irmão, e permanece firme aqui na igreja, irmão. Ô, coisa boa é essa? Glória a Deus. Coisa boa nós servir a Deus, irmão. Coisa boa. Se eu falo assim, irmão, se eu pudesse arrancar aquilo que Deus colocou aqui, colocar nas pessoas, foi colocando. Não tem jeito. O único jeito é nós pegar a palavra. O único jeito é nós ficar firmes na posição que Deus nos colocou. O único jeito é nós não desistir do caminho do Senhor. O único jeito é nós marchar nesse caminho difícil, irmão. O único jeito é nós orar, apresentar as pessoas a Deus e ficar firme, irmão. Cada crente que volta para trás, irmão, Satanás está ganhando. Há outro que está olhando para ele, que está doido para ir também, falar: fulano saiu, irmão. Não, assim, fulano está lá, fulano conhecia mais quem eu caminho, ela saiu. Já pensou? Eu passei por isso dele. Já pensou o Satanás nos tirar da igreja? Já pensou? Eu fui chamado para ser pastor por misericórdia de Deus. Já pensou Satanás me desviar, eu, irmão? Já pensou se eu sair que estava, que não falava de Deus? Já pensou? O tanto de pessoas que nós já orou, que Deus já operou, as pessoas veem eu bebendo cachaça de novo, as pessoas veem eu na droga e eu andando para a rua fora de qualquer maneira de novo. Já pensou? Conheço que Jesus pagou pela minha vida. Aquilo que Deus me deu, as pessoas confiam na gente. Glória a Deus. As pessoas estão olhando porque Deus ele faz que as pessoas olhem, porque liberta nós somos do pecado, irmão. Nós não podemos voltar para o pecado mais. Nós temos que permanecer firmes, irmão. Para nós permanecer firmes, nós precisamos de estar na casa de oração, nós precisamos de estar no rebanho do Senhor, nós precisamos de estar debaixo dos cuidados do Senhor, nós precisamos de estar unidos no Senhor. Porque todo dia o Satanás vem comprar o cansaço espiritual, irmão. A obra que Deus tem nas nossas vidas é grande, mas você pensa: eu só da igreja, eu não faço nada, irmão. Não esquenta a cabeça com isso, irmão. Fica no seu cantinho, fica naquilo que Deus te chamou. Você te chamou para a igreja, você fica na igreja. Não é para você sair da igreja. Não sai. Não sai da casa de oração, não. Glória a Deus. Deus usa cada um de um jeito diferente. Deus opera cada um de um jeito. Só porque que Beto entrou aqui, quer dizer? Só porque? É porque você estava aqui. Ele nunca veio aqui apesar do chamado. Mas porque ele tem uma comunhão forte com vocês. Então algumas pessoas vão vir por causa de vocês, mas acham que vai vir por causa de vocês. Como Jesus já laçou ele já, ó. Jesus já laçou ele já e fica laçadinho. Aí vai vir outro por causa daquele outro que veio. E aí a obra vai crescendo, irmão. Assim a obra vai crescendo. Não se preocupa, não. É do jeito que Deus quer que nós saímos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus usa cada um de um jeito diferente. Mas uma coisa nós precisamos ser: perseverança nesse caminho. Perseverança. Perseverança. Eu tenho 11 anos que você fez Jesus já. Aqui tem pessoas que têm mais tempo que eu. Mas não importa o tempo. Nós temos que vencer a nossa carreira. Nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo: combater um bom combate, encerrar a carreira e com a fé guardada. Com a fé na salvação. Nunca esqueça da salvação. Nunca esqueça da salvação da nossa alma. Que nós temos um chamado, que nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem, nós somos de lá. Já está tudo preparado. A casa do Pai tem um canto lá para cada um de nós, para nós participar do culto lá. Lá vai ter uma ceia de um vinho puro, que não tem mistura. E quem vai servir a ceia, nem é igual aqui, que irmão Adão vai dar o pão para vocês, a Juscelina vai levar a uva, não. É o Senhor Jesus que vai chegar pertinho de nós. Falou: meu filho, você foi um céu fiel. Você foi um céu esforçado. Glória a Deus. Esse reino foi preparado para vós antes da fundação da terra. Pode ficar à vontade. O nosso Senhor
E nós vamos ver Jesus dos olhos verdes, outra hora os olhos azul, outra hora cabelo grande, outra hora cabelo curto, outra hora cabelo loiro, outra hora cabelo preto, outra hora cabelo castanho. Não, nós vamos ver um Jesus, um judeu, aquele que morreu na cruz. Aquele que morreu na cruz. Não esse Jesus de imagem, igual as pessoas gostam de pintar Jesus de toda a cor, não. Jesus é um homem igual a nós. Ele foi um homem igual a nós. Ele só tinha uma aparência só. Ele não tinha cabelo comprido, hora está cabelo branco, hora está cabelo preto. Não, ele era um judeu comum. A Bíblia diz em Isaías que ele não tinha formosura nem beleza alguma que chamasse a nossa atenção. Ele era um homem comum. Portanto, Judas, para mostrar quem Jesus era, marcou com os fariseus lá. Aquele que o beijar, vocês pegam e prendem, que é o homem, que é o santo de Deus, aquele que o beijar. Se Judas chega e beija Pedro, Pedro estava na cruz. Então, irmão, nós temos que continuar firmes. Eu sei que Satanás todo dia tenta lançar seta na nossa mente para nos tirar da casa de oração. Mas só que quando você vê um pensamento, você pode repreender. Você fala, está queimado em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Que Jesus me chamou para essa hora. Me sustenta, Jesus. Me dá força para me permanecer firme nos teus caminhos. Satanás é doido e tem tirado muitas pessoas da casa de oração. E depois você vê como é que a vida da pessoa. Como é que a vida da pessoa fica toda misturada. Aquilo que dava certo, aquilo que desmorona todo. Eu vou falar de um homem aqui, de Laurinho. Laurinho estava bem na igreja. Tem muitos aí, está bem, as coisas estão dando certo, está prosperando, mas saiu como é que foi. Um dia falou comigo que entrou dentro do relatório. Falou comigo chorando. Falou, irmão, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Aqui eu estou sendo humilhado demais. Eles não me aceitam aqui, porque eu não sou daqui. Eu falei, você é da igreja, meu filho. Volta para o Senhor. Glória. Volta. Não pensa você que vai sair daqui, que você vai misturar no meio de pessoas do mundo, que você vai ser bem aceito. Então, falar, você não era crente? Você não está na igreja? É assim, meu filho. Vai pisar você igual, mas quando pisa no tapete, você não está mostrando bonito na igreja. É assim que eles falam para nós. Por isso, irmão, nós temos que estar firmes. Porque assim nós não faz parte da maneira que liberta que nós somos. E fomos feitos servos de Deus. Glória a Deus. Agora, tem um servo fiel e tem um servo infiel. O servo infiel, ele não serve nem para o mundo e nem para Cristo. Ele não serve para o mundo nem para Cristo. O mundo pisa no servo infiel. Nós temos que ser servo fiel. Jesus nos chamou para ser servo fiel. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração, agradecer a Deus, né? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Glória a Deus. Pai Santo, louvado seja o teu santo Deus. Que o Espírito Santo toque em cada pessoa. Aqueles que estão enfraquecidos, Pai querido, o Senhor renova. Dê sabedoria. Renova nossas forças nessa noite, para que nós podemos marchar na terra. Envia providência espiritual, Pai querido, para que nós podemos fazer uma obra aqui nessa terra. Para que nós podemos fazer a vontade do Senhor, Jesus. Visite os nossos familiares, aqueles, ó Pai querido, que têm vontade de vir para a tua casa, mas está amarrado, está acorrentado. Quebra aquelas cadeias. Envia um anjo lá com a espada de fogo. Vai passando a espada de fogo. Vai do teu sangue em cada parentela que é apresentada, Pai. Em nome de Jesus. Aquele servo, Pai querido, após estar passando por luto, que Satanás tem jogado na mente dele, desejo de sair da tua casa. Em nome de Jesus, envia o teu servo, envia o teu anjo lá com a espada de fogo. Vai quebrando, Pai. Vai jogando aquela seta por terra, todo impedimento por terra. Em nome de Jesus, aquele servo, aquela serva que está passando por luta, por batalha espiritual, renova as forças, Pai. Em nome de Jesus, que a tua presença, Espírito Santo, possa estar presente com aquela pessoa. Em nome de Jesus, para passar aquele vale, para, Pai querido, para ser desfeito, ó Pai querido, toda aquela obra, aquela palavra de maldição, aquela fúria, aquela obra de macumbaria, Pai querido, em nome santo do nosso Deus, todo projeto satânico, todo projeto das trevas, que seja cancelado em nome de Jesus. Pai querido, envia o refrigério, a tua paz,
A tua graça sobre nós. A tua graça sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Envia os teus dons do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Fala com cada um de nós por meio de sonho. Para que assim, ó Pai, que a nossa fé seja edificada. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador. Fala dos teus planos, ó Pai querido, nas nossas vidas, Pai. Pai Santo, maravilhoso. Porque nós sabemos que nós somos um projeto na mão do Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido, cada alma que está na face da terra é um projeto nas tuas mãos, Pai. Por isso, ó Pai querido, nós agradecemos o Senhor, Pai querido, pela vitória que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Assim o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E quem pode dizer? Amém. Vamos dar uma salva de palmas bonita para o Senhor. Não saia sem cumprimentar o irmão da paz, do Senhor Jesus. Quem tem paz, dá paz. Louvado seja o nome do Senhor.